Oiê, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou responder uma caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram. Por quê? Porque eu quero falar as coisas com mais calma. Eu adoro falar sobre saúde mental e o story do Instagram de apenas 1 minuto é muito rápido, então eu trouxe aqui a caixinha de perguntas pra gente conversar com calma. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, eu faço psiquiatria e eu tô aqui para te ajudar a desmistificar a sua saúde mental. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha. Se você não me segue no Instagram, inclusive, você tá perdendo um monte de conteúdo, é @AnaLuisaCbarquete, então já me segue por lá também. Bom, pra gente começar, tem essa pergunta aqui. Transtorno de ansiedade pode desenvolver câncer? Então, gente, na verdade não, tá? Não tem nenhuma pesquisa que associa transtorno de ansiedade com desenvolvimento de câncer. Mas tem uma pesquisa super interessante que foi feita com transtorno de ansiedade generalizada, mostrando aumento no risco de ter, por exemplo, infarto, doenças cardiovasculares. E por que isso? Lá mostra que pessoas que têm ansiedade generalizada geralmente tendem a ter uma frequência cardíaca mais acelerada, mais alta, e varia menos a frequência cardíaca. Geralmente nossa frequência ela tem uma amplitude maior. E por essas pessoas terem menos amplitude de frequência cardíaca, isso pode aumentar o risco de ter doenças cardiovasculares a longo prazo. Olha como que a saúde mental vai muito além, né, de um tratamento simples da ansiedade. O tratamento da ansiedade pode até mesmo diminuir o risco, por exemplo, de você ter um infarto no futuro. Como agir durante uma crise de ansiedade? Então, a crise de pânico é uma crise muito intensa, que geralmente dura ali, pode ter um pico em torno de 10 minutos, dura geralmente até uns 30 minutos e tem sintomas muito intensos. Pode ter, por exemplo, coração acelerado, falta de ar, suor, tremor, tem pessoas que têm a sensação de desmaio, tem pessoas que têm até a sensação assim que as paredes estão se fechando, que o chão está se abrindo. É uma sensação muito angustiante. Geralmente vem acompanhado por um medo muito grande de morrer, de perder o controle, medo de ficar louco. E uma das coisas mais importantes nas crises de ansiedade é você saber que essa crise não vai te matar, essa crise não vai te deixar doida e essa crise não vai te fazer perder o controle. Quando você perde o medo de ter crises de ansiedade, essas crises param. Isso é uma das coisas que eu trabalho muito com meus pacientes, vou até deixar um vídeo aqui para vocês de como lidar com esses sintomas de pânico, mas o tratamento medicamentoso costuma ajudar muito também e a gente precisa, aos pouquinhos, perder o medo de ter uma nova crise. Isso é uma das coisas que mais ajuda. Então, tem gente, por exemplo, que começa a nomear objetos na sala, começa a cantar uma música, começa a fazer uma contagem mental. Varia muito de pessoa para pessoa, é importante você achar uma forma que funcione para você. Você pretende trabalhar em emergências psiquiátricas ou só com consultório? Gente, eu não gosto de trabalhar em ambiente hospitalar. Eu sou muito ambulatorial. Então, eu pretendo trabalhar só com consultório. E tem até uma outra pergunta sobre isso, né? Você tem consultório? Eu já atendi presencial em Juiz de Fora, mas desde março do ano passado eu tô exclusivamente no online, porque eu percebi que tem funcionado muito bem para os meus pacientes, eles se adaptaram muito e tem muitas pessoas de outras cidades, de outros países, inclusive, que eu atendo. Eu já tive paciente dos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, enfim, vários países e sinto que tem funcionado muito bem. Então, hoje eu atendo exclusivamente online. Quem te deu aula de inglês? Quero muito aprender esse ano. Ai, minha professora de inglês é a Verônica. Ela é maravilhosa. Foi quem me tirou, assim, do meu básico e colocou o meu inglês até no avançado. Eu fiz o FCI, tirei A, meu inglês hoje tem um nível muito bom. Inclusive, consegui fazer um intercâmbio, né, no ano passado. Tudo isso porque eu desenvolvi muito meu inglês. Quem tiver interesse pode mandar uma mensagem que eu mando o contato que eu super indico ela. E a minha história com o inglês, gente, é muito interessante. Acho até que eu vou fazer um vídeo mais completo sobre isso. Eu nunca tinha feito cursinho de inglês na minha infância. A primeira vez que eu entrei no cursinho de inglês, eu acho que eu tinha 22 anos. E eu entrei no cursinho para fazer a prova de residência. Porque as provas de proficiência em inglês valiam ponto no currículo da residência, né? E como eu queria ter a maior quantidade de pontos possível, eu queria ter esse ponto de inglês. Então, eu entrei num cursinho em Juiz de Fora mesmo, no básico, gente, no básico. E aí foi um cursinho que senti que me ajudou, eu fiz acho que mais ou menos 1 ano desse cursinho. E aí a próxima turma depois dele
eram pré-FCI. FCI é uma prova britânica que avalia o nível de inglês, né? Só que essa turma do cursinho eu comecei a achar muito avançada para mim. Eu não estava conseguindo acompanhar muito a turma, sabe? E como era uma turma maior, a gente tinha muito pouca oportunidade para falar, então a gente treinava pouco o speaking, e acho que não funcionou muito bem para mim. Aí eu saí do cursinho e comecei a fazer com uma professora particular, que foi a Verônica. E essa minha professora, eu lembro que no primeiro dia que eu fui lá, foi muito bom, que ela sentou comigo e falou assim: eu quero que você escreva aqui uma lista das coisas que você não sabe, que você tem muita dificuldade. E aí eu fiz lá a minha lista e ela foi pegando item a item que eu tinha dificuldade, e uma coisa que eu achei muito boa foi que ela conseguiu pegar coisas que eu tinha de conhecimento, coisas que faltavam, e unir isso, porque eu sentia que o cursinho, como segue uma ordem, às vezes ficam alguns buracos de conhecimento que não consegue tampar. E como ela era uma professora particular, ela conseguia identificar exatamente onde era a minha dificuldade e a gente ia exatamente naquilo. E aí eu acho que eu fiz mais ou menos 1 ano e meio com ela, fiz a prova do FCI e tirei A, que é a nota máxima, e foi isso. Eu gostaria de fazer medicina. Você acha que a medicina está saturada? Bom, eu tenho visto muitos vídeos sobre isso, né, no Instagram, meme que médico vai ter que virar Uber e etc. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu acho que você precisa pensar com muita cautela qual que é o seu objetivo de entrar na faculdade de medicina. Você quer entrar na faculdade de medicina para ser rico ou você quer entrar na faculdade de medicina para ser médico? Porque se você quiser entrar para ser rico, talvez você tenha outras opções que você vai conseguir com menos estresse e com menos investimento que a faculdade de medicina. Para ser médico, eu acho que é uma causa muito nobre. Eu sou apaixonada pela medicina, especificamente pela psiquiatria, que é a área que eu mais gosto, é a área que eu atuo hoje. Mas eu acho que a medicina demanda muito. Demanda no sentido de entrega realmente. A sua vida meio que vai sempre orbitar em torno de ser médico. Mesmo quando você tira férias, tem alguém da sua família que quer uma opinião, você pode estar viajando para Paris e aí vai ter alguém no avião que pode passar mal. Meio que não tem como você tirar férias de ser médico, sabe? Você é médico 24 horas por dia. E isso às vezes eu acho meio chato, sabia? Às vezes isso me cansa um pouco. Mas faz parte, né? Ossos do ofício. Em relação à questão de remuneração, a gente precisa pensar que, querendo ou não, a medicina ainda é uma das profissões mais bem pagas do Brasil, principalmente quando a gente compara com a realidade do Brasil, realmente, em que o salário mínimo é R$ 1.500, né? Então, quando a gente pega para ler, né, a demografia médica, tem vários dados lá super interessantes. Eu acho que sim, vale a pena. Se você quiser ser médico, se você estiver disposto a se especializar, que é uma coisa que demora, para você, uma formação completa em medicina, não é só o tempo da faculdade, também tem o tempo da especialização, que vai demorar aí por baixo mais 3, 4 anos. Então, é uma formação de cerca de 10 anos, com muita entrega de tempo, de energia, de se entregar realmente para aquilo. Então, mas valer a pena ou não é uma coisa muito individual. Tenho que começar a me preparar para ingressar na psiquiatria desde o primeiro semestre da medicina? De forma nenhuma. Eu, inclusive, acredito que você precisa fazer a faculdade de medicina para ser médico, não para ser psiquiatra, por exemplo. O importante durante a faculdade é que você se dedique a saber o máximo possível de coisas para ser um bom médico. E quando a gente chega ali por volta do 9º período, que é a época que a gente tem os estágios de prática, a gente começa a estudar para as provas de residência médica. Para você ser especialista, você precisa ou cursar a residência médica, e aí você faz uma prova que é bem mais concorrida que o Enem, bem mais difícil, bem mais complexa. E depois você entra, completa a residência médica, você se torna especialista.
Ou o plano B, que é uma outra opção não tão boa, é você fazer a pós-graduação e depois de cerca de 3 ou 4 anos, fazer a prova de título para especialista naquela área. Tem algumas pós-graduações boas, sim, inclusive tem pós-graduações que têm carga horária equivalente à da residência, acho que essas seriam boas opções de pós-graduação, mas pós-graduações que são principalmente teóricas, acho que não vale a pena não. Recebeu críticas quando resolveu ingressar no digital? Também sou de Juiz de Fora e parece que no interior isso é bobo. Olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu comecei a postar muito no Instagram quando eu sentia que os pacientes do hospital que eu trabalhava não ouviam muitas orientações que eu dava. E isso começou quando eu estava no primeiro ano da minha residência. Eu, inclusive, tenho um vídeo que eu falo como que eu comecei meu Instagram, vou deixar aqui em cima para você. E basicamente, eu comecei muito nesse sentido de, se as minhas orientações não estão sendo ouvidas aqui, vou tentar falar em outro lugar para ver se mais pessoas me ouvem e estão dispostas a fazer mudanças de hábitos junto comigo. Que eu acho que a parte mais desafiadora da medicina em si, não só na psiquiatria, é realmente mudar hábitos e ter uma vida mais saudável como um todo. Quando eu comecei, eu tinha muito medo que os meus chefes vissem eu falando alguma coisa errada. Eu tinha muito medo de falar alguma coisa errada. E aí eu sempre consultava muitas coisas antes de falar, até porque eu estava começando a especialização, então as coisas não estavam tão bem sedimentadas na minha cabeça. Mas depois eu pensei o seguinte, se eu falasse alguma coisa errada, seria até melhor que alguém me corrigisse, certo? Porque aí eu não ia estar falando coisas erradas para o mundo, né? Alguém ia me corrigir e eu ia me retratar. Não teria problema de errar, eu poderia me retratar e estava tudo bem. E assim, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, de discriminação no serviço que eu trabalho. Às vezes rolam umas piadinhas. Eu tive alguns colegas na época que começaram a falar, a fofocar. Mas, sinceramente, eu comecei pensando muito nos benefícios que isso poderia trazer para mim. E por isso eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que se eu tivesse me importado muito com a opinião das outras pessoas, isso poderia ter me paralisado e eu não teria tido tantas oportunidades tão boas quanto eu tive hoje, sabe? Hoje eu sinto que ter o Instagram, tá aqui no YouTube e em outras redes sociais, isso me acrescenta muito, tanto por troca de experiência com as pessoas, captação de paciente, até mesmo por conhecer pessoas novas, diferentes perspectivas e até coisas muito aleatórias, tipo, tem uma playlist que eu ouço muito, que foi uma seguidora que me mandou, que me indicou. Eu já recebi presente. Hoje eu tenho uma parceria com a ArtMed, né, o grupo A, então tem cupom de desconto lá de 30%, vou até deixar aqui embaixo para vocês também, que são livros de psicologia e psiquiatria que eu recebo. Então eu acho que os prós superam muitos contras e acho que valeu muito a pena para mim. E eu tenho que confessar que eu amo produzir conteúdo. Eu gosto muito de ter ideia. Hoje, por exemplo, é um domingo, eu tô num domingo de manhã gravando conteúdo, porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Eu não sinto que é um grande sacrifício que eu faço, eu sinto que é gostoso, eu sinto que eu ajudo de fato as pessoas e eu acho que valeu muito a pena pra mim. E agora sobre ser no interior ou na capital, eu sinceramente não vejo essa diferença, tá? Eu tenho um amigo que tá em BH, que produz conteúdo, e ele teve os mesmos obstáculos que eu produzindo em Juiz de Fora. Não sinto isso, não. Acho que são os mesmos níveis de comparação. Sou estudante e gostaria de uma consulta com você. Não cabe no meu orçamento. Tem outra alternativa? Então, a consulta psiquiátrica particular, ela é muito diferente de outras formas de atendimento em psiquiatria. E por quê? Geralmente, quando a gente fala de plano de saúde ou de atendimento em serviço público, a gente fala de atendimentos muito voltados para o volume. É um volume de paciente muito grande. Às vezes, paciente 2, 3, 4, 5 pacientes em uma hora. E aí a gente vê aquelas consultas de 10 minutos, de 15 minutos. E isso é uma forma de trabalho que eu não acredito. Eu não consigo trabalhar dessa forma. Então, a forma que eu encontrei de trabalhar alinhado com os meus valores é através do consultório particular. Até porque eu acho que uma das coisas mais importantes da psiquiatria
é manter o acompanhamento. Então, por exemplo, se eu ajusto o remédio do meu paciente, eu mando mensagem para saber como tá. Se precisar, eu posso fazer algum pequeno ajuste, eu faço contato. Se precisar, eu entro em contato com o familiar do paciente, já precisei fazer isso várias vezes. Eu sempre faço contato com os psicólogos dos meus pacientes, regularmente, a gente marca reuniões. Isso são coisas que só tem como fazer no consultório particular, porque a gente tem um volume menor de pacientes e a gente consegue demandar mais tempo e mais atenção para cada paciente. No convênio ou no SUS, acaba que tem um volume maior de paciente, então você não consegue manter um acompanhamento, você só consegue saber como o paciente está quando ele volta na próxima consulta, e acaba que por ter tempos curtos de consulta, às vezes de 10, 15 minutos, fica uma coisa mais superficial, você acaba tratando os sintomas e muitas vezes não consegue aprofundar nas causas que estão gerando aquilo. Além disso, de outras opções, tem também vários profissionais que fazem atendimentos sociais, eu inclusive faço, mas no momento as minhas vagas estão todas preenchidas, eu não tenho previsão de abrir novas vagas. Você pode ver, por exemplo, possibilidade de atendimento social, você pode ver possibilidade em, por exemplo, serviços hospital universitário, no SUS da sua cidade, né? Por exemplo, em CAPES. E espero que você consiga, de fato, priorizar a sua saúde mental, que é o mais importante, né? Tenho o sonho de ser psiquiatra, mas ainda estou tentando passar em MED. Me espelho em você. Ah, obrigada. Eu flertava com psiquiatria antes de entrar na faculdade de medicina. Eu lembro que quando eu era adolescente eu falava umas coisas tipo, eu queria fazer psiquiatria para entender a mente humana. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei muito com o coração aberto, pensei em fazer várias especialidades, pensei em fazer gineco, pensei em fazer endócrino, pensei em fazer medicina de família. Tem até um vídeo aqui, porque que eu escolhi psiquiatria, eu vou deixar aqui para vocês também. Mas, para mim, eu sou suspeita para falar, para mim a psiquiatria é a melhor especialidade que a gente tem. E porque a gente cuida de pessoas, né? A gente não está interessado em quanto está a sua glicose, em qual foi o valor da sua pressão, a gente quer saber como você está, como você está lidando com as coisas, como que você está se sentindo. Eu acho isso muito mágico. Qual tratamento o psiquiatra faz com uma pessoa com ideação suicida? Sempre tive essa curiosidade. Olha, quando a gente identifica uma ideação suicida, a gente geralmente estratifica o risco dessa ideação. E a gente vai ver se é uma ideação, por exemplo, que tem uma menor gravidade ou uma maior gravidade. E aí, dependendo da gravidade dessa ideação, a gente tem condutas diferentes. Se for, por exemplo, uma ideação que não tem um plano específico, é um desejo de morrer, mas essa pessoa não está fazendo um plano, não tem um passo a passo específico, a gente considera que é uma menor gravidade. Agora, quando ela já está caminhando para pensar em como ela pode fazer isso, ou ela já está pensando num método, numa forma de fazer, a gente considera uma maior gravidade. Quando o risco é muito alto, a gente encaminha para internação psiquiátrica, né? A gente encaminha para os hospitais psiquiátricos para essa pessoa ficar internada lá, sob vigilância, até a gente considerar que ela está melhor e poder ter alta. É importante falar que 95% das mortes que acontecem por suicídio, a pessoa tem uma outra doença psiquiátrica ativa. Ou ela tem um quadro depressivo, ou ela tem um quadro de transtorno bipolar, ou ela tem um quadro, por exemplo, de esquizofrenia. Então, o nosso primeiro passo vai ser a gente tratar esse transtorno de base se tiver. É uma pessoa que está deprimida e tem ideação suicida, então a gente precisa tratar essa depressão bem tratada. E se precisar, a gente até interna para tratar essa depressão também. Se for uma depressão resistente, a gente pode fazer até mesmo método intervencionista, por exemplo, eletroconvulsoterapia. E acho que, inclusive, é um vídeo que vale a pena eu fazer aqui, porque a ECT, a eletroconvulsoterapia, é uma terapia que a gente usa muito na psiquiatria para casos resistentes. Não é nenhuma forma de tortura, não dói nada do tipo, mas é um excelente método para tratamento de casos refratários, quando não responde a remédio. E é muito, muito, muito utilizado e é muito importante também. Agora, quando não é um caso extremamente grave a ponto de internar, a ideação suicida é uma das coisas que a gente pode quebrar o sigilo. Então, a gente pode fazer contato com os familiares, explicando a situação. Geralmente, a gente
conversa com o paciente, a gente conversa juntos, né, quando o paciente está disposto, a maioria das vezes as pessoas estão dispostas, para manter todos os tipos de meios letais longe dessa pessoa, para ela ficar sob supervisão, né, não deixar ela sozinha de forma nenhuma. Ajustar a medicação se for necessário e a gente vai acompanhando, trabalhando isso na psicoterapia também. É bem complexo, é um trabalho bem árduo e usando uma frase que eu ouvi uma vez no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, da mesma forma como o oncologista não consegue prevenir todas as mortes por câncer, um psiquiatra não consegue prevenir todas as mortes por suicídio. O suicídio é multifatorial, então a gente precisa levar em consideração que não vai ser uma intervenção pontual que a gente vai fazer que vai resolver o problema. A gente precisa aumentar os vínculos dessa pessoa, conectar mais ela com as coisas que fazem a vida dela valer a pena, tratar as comorbidades que ela possa ter, trabalhar isso em psicoterapia e amarrando tudo isso, a gente vai conseguindo trabalhar essas questões. Tem até um vídeo que eu fiz aqui, como lidar com a perda de alguém por suicídio, eu vou deixar aqui também para quem tiver interesse. Nas consultas, você atende terapia ou somente a parte psiquiátrica e medicamentos? Olha, eu faço um atendimento que olha a pessoa como um todo, mas eu não trabalho com psicoterapia. A psicoterapia é dos psicólogos. Eu trabalho com uma prática de psiquiatria que leva em consideração todo o contexto, além dos medicamentos. Transição de carreira e insegurança para começar. Qual terapia seria recomendável? Então, existem vários tipos de psicoterapia, né? Existem várias linhas. Existe a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, gestalt, junguiana, existencialista, humanista, fenomenológica, enfim, existem inúmeras linhas de psicoterapia diferentes. E nesse caso, por exemplo, de transição de carreira, de insegurança para começar, não sei se teria uma superioridade de uma em relação à outra. Quando a gente fala de transtornos mentais, a maioria dos transtornos mentais tem mais evidências da terapia cognitivo-comportamental, mais evidência de eficácia. Por quê? Porque é uma terapia que tem um protocolo mais certinho, então uma terapia que dá para reproduzir em maior volume de pessoas, mas não necessariamente é a melhor para todo mundo. Então talvez seja importante ver o seu histórico, né? Se você já tentou alguma, se deu certo e com base nisso procurar alguma que funcione melhor para você. Dica para conseguir um estágio na última fase fora da minha universidade. Então, acho que nesse caso seria interessante você conversar com seus professores, ver se eles têm contato com alguém. Se eles não tiverem, mandar e-mail mesmo para a instituição que você tem interesse, se apresentando, dizendo que você tem interesse em fazer um estágio, em ter uma oportunidade lá. Às vezes trocando com colegas, pode ser que alguém da sua faculdade já tenha tido alguma oportunidade como essa também. Acho que um pouquinho por aí. Crise de pânico pela madrugada, pressão sobe, muito calor, falta de ar. Já tem 3 anos e não passa. Então, mas tem 3 anos e não passa, mas será que você está em algum tratamento? Porque se tiver, tem que ajustar esse tratamento, né? Tanto medicamentoso quanto psicoterápico. Essas crises de pânico durante o sono são muito angustiantes, realmente, né? E aí é uma coisa que precisa de passar por uma avaliação para a gente entender esse contexto completo. Tem algum remédio natural equivalente à Ritalina? Então, a Ritalina é um psicoestimulante e ela vai atuar muito nos receptores de dopamina e é usada para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para o TDAH. Naturalmente, não tem nenhum remédio que faça esse efeito da Ritalina. Mas um dos estimulantes que a gente tem, que mais são consumidos no dia a dia e que tem várias evidências científicas que aumenta a concentração é café. Óbvio que café não trata TDAH, mas café tem várias evidências científicas que aumentam a concentração, né? A cafeína. Mas não tem nenhum remédio equivalente à Ritalina, não. A gente pode avaliar se existe um TDAH. Se existir, de fato, a gente avalia se tem necessidade de um tratamento medicamentoso. Agora, se for um TDAH leve, com poucos prejuízos, dependendo, nem vai precisar de medicação. Pode fazer tratamento com a terapia cognitivo-comportamental. Saúde mental versus remédios para emagrecer, semaglutida e etc.
Olha, teve uns relatos um tempo atrás de algumas pessoas que estavam usando, se não me engano, semaglutida e que aumentou ideação suicida nessas pessoas. Mas acabou sendo controverso, não teve muitos outros relatos depois disso, pode ter sido apenas outros fatores envolvidos, mas a gente precisa pensar que a questão da obesidade tem muita relação com a saúde mental. Inclusive, teve uma palestra sobre isso esse ano no Congresso Brasileiro de Psiquiatria lá em Brasília, que foi questionando se obesidade era um transtorno psiquiátrico ou não. E o que a gente percebe é que a obesidade tem muitas interfaces com a psiquiatria. É muito comum que pessoas que tenham obesidade tenham mais transtornos de ansiedade, mais transtornos depressivos, mais transtornos de compulsão alimentar também, mas não necessariamente toda pessoa com obesidade tem um transtorno psiquiátrico, porque a obesidade não é um transtorno psiquiátrico em si. E é muito importante a gente tratar a comorbidade quando elas existirem. Se tiver um transtorno de ansiedade, depressão, de compulsão alimentar, o tratamento dessas comorbidades pode até mesmo ajudar na redução de peso. A gente pode, inclusive, por exemplo, lançar a mão de antidepressivos que tendem a reduzir mais o apetite, se for necessário, né? Enfim. Você atende autistas? Sim. Na psiquiatria, a gente atende transtorno do espectro autista, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na vida adulta, e são apresentações muito diferentes, mas eu, no caso, atendo só autistas adultos. Li um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma. Você já leu? O que achou? Nunca li, vou procurar, que eu estou sempre procurando livros para colocar na minha lista, vou colocar. Como manter um nível de motivação constante? Olha, a motivação é uma coisa que nunca vai existir de forma constante. A gente sempre começa uma coisa com mais motivação e ao longo do tempo isso vai se perdendo. Por isso que é importante a gente desenvolver outras formas de lidar com os nossos hábitos sem depender da motivação. E a gente pode fazer isso criando estratégias. Eu até fiz uma aula sobre isso, que é a ciência dos hábitos, como desenvolver hábitos. Vou deixar o link na descrição. Mas, resumidamente, quando você quer criar um hábito, é importante você deixar esse hábito o mais fácil possível e dificultar sair dele, por exemplo. E a outra coisa é que a gente pensa em constância como fazer todos os dias. Mas, na verdade, constância é a gente voltar assim que a gente falha, porque falhar é inevitável. Se você quer ser constante na academia, você não pode esperar que você nunca vai faltar, porque em algum dia não vai ter como você ir. O mais importante é você voltar assim que você puder. Então, por exemplo, não teve como você ir na quinta, ao invés de você deixar para ir na segunda, você já volta na sexta, ou volta no sábado, volta assim que você conseguir. E dessa forma esse hábito vai se criando. E a motivação, a gente consegue muito manter motivação através de resultado. Então, mapear esses resultados, mapear os dias que você está indo, tentar procurar pequenos resultados durante o seu processo te faz se manter motivado também. Gente, essas foram as perguntas da caixinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar seu joinha, se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda muito a chegar em mais pessoas também. E quero saber o que você achou desse vídeo. Me conta aqui nos comentários quais dessas perguntas você se identificou, se tem alguma coisa que você ficou com dúvida também, se te ajudou em alguma coisa. E espero que você tenha gostado e até a próxima. Beijo!